Leitura da Palavra de Deus, no Salmo 116, diz assim a santa e inerrante Palavra de Deus: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, clamando a Deus por iluminação no entendimento da sua palavra. Pai Santo, Deus bendito, a tua palavra foi lida e ela é perfeita. Ela é perfeita para trabalhar no nosso coração. Por isso, Pai, pedimos que o teu Santo Espírito atue em nós nessa noite. Ser como pregador dessa noite, para que fale das tuas grandezas, para que fale com fidelidade a tua palavra. Abençoe aqueles que ouvem nesta noite, para que ouçam a tua voz, para que sejam alimentados pela palavra do Senhor e saiam daqui diferentes e mais fortes na fé do que entraram. Esse é o nosso desejo, ó Deus, e clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Está chegando no final do ano. Talvez na sua listinha lá de afazeres tem um monte de coisa que já foi dado cheque e está acabando. A lista está chegando ao fim. E nessa época do ano nós celebramos o Natal e também o Ano Novo. E é a época em que nós dormimos tardes, comemos muito. Mas um pouco antes disso, em novembro, tem uma época do ano que passa despercebido para nós brasileiros, mas tem ganhado cada vez mais notoriedade, principalmente no seio da igreja, que é o Dia de Ações de Graças. Alguns de nós estão começando a comemorar esse dia, que está ligado aos nossos pais, peregrinos puritanos, lá na Inglaterra. No Velho Continente, diante de um período de seca, eles faziam jejuns solenes, mas quando tinham boa colheita e bom tempo do ano, eles faziam então o Dia de Ações de Graças. Ou seja, paravam tudo e agradeciam a Deus pela dádiva. Ações de graças é isso. Quando nós louvamos a Deus por aquilo que Ele é. Mas quando nós concedemos ações de graças para Deus, nós estamos concedendo, reconhecendo aquilo que Deus faz. Então você tem motivos para louvar a Deus, mas certamente também você tem motivos para dar ações de graças a Deus, mesmo no final do ano, independente de como foi o seu ano. E essa ideia do Dia de Ações de Graças, ela foi levada para a América, quando os puritanos ingleses atravessaram o Atlântico e chegaram até os Estados Unidos, e ali vários faziam seus dias de ações de graças, até que em 1863, Abraham Lincoln instituiu no solo americano a última quinta-feira de novembro como o Dia Nacional de Ações de Graças. Nos Estados Unidos, o Dia de Ações de Graças é até mesmo mais importante para a comunidade do que propriamente o Natal. Você já deve ter visto vários filmes que parece que é Natal, mas você não vê nenhuma árvore de Natal, você não vê muitos enfeites, mas as pessoas estão reunidas comemorando o Dia de Ações de Graças. É o dia que eles comem peru, que eles comem aquelas aves diferentes, que a família se reúne para isso. E a ideia é essa: um dia para a gente agradecer.
Isso precisa, meus irmãos, estar entranhado no nosso coração. Sim, a vida é difícil. Sim, tem coisas ruins. Mas veja, quantas coisas boas que Deus te deu ao longo desse ano. Ou ainda dará, que o ano ainda não terminou. Falta um pouquinho mais de um mês. Meu irmão, ser agradecido é algo que exige intencionalidade da nossa parte. Não é, ser agradecido não é o estado natural do nosso coração. Você e eu até podemos agradecer de vez em quando, mas o estado natural do nosso coração, por conta do assédio do pecado, é murmuração. Talvez você conheça pessoas que murmuram muito mais do que outras, outros que agradecem mais do que outros, mas quando nós colocamos na balança, na maioria das vezes, via de regra, a murmuração sempre vence o próprio estado de ações de graças, porque nós tendemos a agradecer a Deus pelas coisas grandes e reclamamos por tudo. Então, quando isso é colocado na balança, a murmuração ganha muito mais peso. Olhamos aquilo que não vemos, ao invés daquilo que temos. Ao chegar no fim do ano, todos nós temos uma lista grande de coisas que nós prometemos fazer neste ano, mas que por algum motivo não cumprimos. E já em breve iremos fazer uma outra lista, talvez com os mesmos itens. E veremos novamente a quantidade de itens que vão ficar para trás no final do ano que vem, porque geralmente a gente coloca metas muito altas para a gente poder atingir. Meus irmãos, nós temos tanto a agradecer, mas fazemos tão pouco, agradecemos tão pouco diante de tanto que nós recebemos de Deus. Eu duvido que você já tenha gasto um tempo de oração para agradecer a Deus que todas as mitocôndrias do seu corpo estão funcionando perfeitamente. Aí você fala assim: pastor, o que é mitocôndrias? É uma coisinha pequenininha que dentro dela ela é responsável por queimar uma molécula de adenosina trifosfato, e é o que te dá energia. Então, quando você está meio desanimado, essa mitocôndria está meio devagar, mas quando ela está jóia, tudo bem, a gente tinha motivo para agradecer a Deus. Eu duvido que nesse ano você já tenha agradecido pelo trigo e todas as gostosuras que ele produz. Bolo, pão de sal quentinho, eu não falo pão francês, eu falo pão de sal, como um bom capixaba. Pão de sal quentinho com manteiga, pão doce com mussarela na chapa. Louvado seja Deus pelo trigo, né? Eu duvido que você tenha agradecido a Deus que neste ano inteiro nada caiu do céu na sua cabeça. Pelo menos ninguém me contou que uma coisa caiu do céu, a não ser titica de passarinho, talvez pode ter caído do céu. Mas nada caiu do céu na sua cabeça. E olhe que nós vivemos um tempo que é perigoso, porque agora foguete está dando ré, Foguete está dando ré, e isso é perigoso. Eu duvido que você tenha agradecido a Deus pelo fato da sua língua poder distinguir todos os sabores, do amargo do café até o doce da banana prata. Isso é uma dádiva, isso é motivo de ação de graça. Ou que você tenha agradecido a Deus a sabedoria dele, de que antes de criar o mundo, ele imaginou uvas verdes e roxinhas, e que as uvas um dia se transformariam no que simboliza o sangue do Filho de Deus, que morreria na cruz, redimindo pecadores como eu e você. Eu espero que hoje, ao refletirmos sobre o Salmo 116, você saia daqui mais agradecido, e faça um propósito com você, de que em 2025 você vai ser mais grato a Deus, mais grato a Deus. Hoje este salmo vai nos lembrar de que devemos ter gratidão a Deus na vida e na morte. Eu sei que pode parecer estranho ter gratidão na morte, na vida é fácil, mas o salmo também vai nos ensinar que nós precisamos ter gratidão até mesmo na morte. E esse é o tema do sermão de hoje: gratidão a Deus na vida e na morte. Em primeiro lugar, gratidão a Deus na vida e na morte, pois Deus guarda atentos os seus. É o que nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 4. Eis aqui, meus irmãos, um salmo de ações de graças. Um salmo de ações de graças. E tem vários deles nas Escrituras. E eles nos ensinam o quê? A ser gratos. Esse é o propósito do conteúdo do salmo de ações de graças. Nós adultos, e também as crianças, precisam aprender a ser gratos. Não é assim que nós fazemos com os pequenos? Quando um dos nossos filhos ganha um presente, o que a gente fala? Como é que diz, meu filho? Obrigado. Nós precisamos também, como adultos, lembrar que nós temos um Deus
soberano sobre nós e que nós precisamos ser gratos a tudo aquilo que vem até nós. Afinal, agradecer envolve entendimento. E nós adultos também temos que ter este entendimento de que nós não estamos vivendo de acordo com aquilo que nós merecemos. Ou você acha que o que você tem é porque você merece? Certamente não. O que você e eu, o que nós temos, não é porque merecemos ou porque fazemos por onde merecer. Tudo que nós temos é porque o Deus bondoso e misericordioso estendeu a sua mão e nos deu. Seja a vida, seja a saúde, seja os bens, sejam os amigos, seja a igreja, tudo isso é dádiva de Deus para nós. E o salmista, meus irmãos, ele reconhece isso, e ele começa falando da sua gratidão. Mas este salmo, diferente de outros salmos, ele não nos dá o contexto em que foi escrito. Se você tem a mesma versão que a minha, Almeida Revista Atualizada, veja que na maioria dos salmos tem um texto em negrito, que é um título, é como se fosse um assunto que o Salmo dá, que a Sociedade Bíblica do Brasil desenvolveu para dar um norte, mas às vezes isso acaba nos atrapalhando, porque a gente vai já para o texto meio viciado, entendendo já o que ele quer dizer, a gente não medita no texto. Mas às vezes, existem alguns salmos, que, por exemplo, o Salmo 109, você vai ver esse trecho em negrito, e também você vai ver logo abaixo algumas palavras em itálico. E essas palavras em itálico fazem parte do conteúdo da Bíblia hebraica, que nos dá um direcionamento de quem escreveu, para o que foi, ou em que contexto. Por exemplo, o Salmo 109 diz, ao mestre de canto, Salmo de Davi. O Salmo 116 não tem isso. Então o Salmo 116 é um salmo em que nós não sabemos qual contexto ele foi escrito e por quem ele foi escrito. Mas alguns, por conta do verso 11, versículo 11, que diz, e disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Alguns teólogos vão tentar dizer e vão afirmar que foi Davi que escreveu esse texto, no momento em que ele estava sendo perseguido por Absalão, pelo seu filho Absalão. Mas, mesmo sem saber o contexto deste salmo, mesmo sem saber quem escreveu esse salmo, ele serve exatamente para nós no dia de hoje, ou em qualquer situação de aflição que a gente possa vir a passar algum dia. E essa é a descrição de alguém que ele chama de laços de morte e angústias do inferno. Eu não sei se você já esteve numa situação como essa, de que laços de morte te envolveram, de que angústias do inferno se apoderaram do seu coração. Talvez o verso 2 descreva você hoje, ou descreva como foi o seu ano, ou algum momento desse ano, em que angústias do inferno se apoderaram da sua alma, do seu coração. Mas o que o salmista fez, quando ele se viu numa situação assim? Ele fez algo ousado, mas possível. Ele orou. No verso 4, ele diz que ele invocou o nome do Senhor. Quando o salmista se viu aflito em laços de morte e angústias do inferno, ele orou. E se foi assim para o salmista, também deve ser assim para você. No dia em que o seu coração estiver aflito, no dia que talvez na noite escura da alma, o seu coração seja dominado por angústias, parece vindas diretamente do inferno, o que você deve fazer? Não entre em desespero, não seja dominado pelas circunstâncias, não permita que o medo tome conta até mesmo da sua fé. Ore ao Senhor, lembra do que deve ser feito, mesmo que talvez o seu coração duvide. Lembre-se, no momento de angústia eu devo orar a Deus, assim como o salmista me ensinou no Salmo 116. Irmãos, aflição e oração devem andar juntas. Quando sua alma estiver aflita, você pode, pela mediação de Cristo, recorrer ao Criador da sua própria alma. Nós não fazemos isso. Às vezes nós compramos um guarda-roupa, e aí a ansiedade toma conta do nosso coração, porque a gente entregou na quinta-feira, a loja falou que o montador só vai vir na próxima quarta. Aí você fala assim, mas é ruim de eu esperar, hein? Eu mesmo vou montar.
E aí você começa a tirar aqueles pacotinhos e começa a abrir, é peça que você não sabe para que tanto daquilo. É parafuso de tudo quanto é tipo, é taruguinho de madeira, é pedacinho de cola. Aí você abre a caixa de madeira, você olha para aquilo tudo e fala assim: meu Deus, isso aqui é um guarda-roupa? E o que você faz? Você busca no manual. Você olha para o manual, as instruções. Às vezes, meus irmãos, nós somos pessoas que estamos vivendo no mundo tentando montar um guarda-roupa que nunca foi visto antes, sem olhar para o manual, e vai ser difícil montar. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou tentando fazer uma analogia para você, porque se você tem a Bíblia, a palavra de Deus, como a sua regra de fé e prática, e ela de fato é, você não pode viver essa vida sem olhar para o manual. Você não pode viver essa vida sem ver as palavras do Criador da sua própria alma. E o Criador da sua alma está dizendo: no momento de angústia e aflição, ore, e eu virei ao seu socorro. Quando você não faz isso nesses momentos, é porque você está duvidando de Deus. Não duvide de Deus. A quem ou ao que você tem recorrido nos momentos em que a sua alma se encontra aflita? Será que ao entretenimento? Será que a comida? Será que há uma corridinha? Será que numa ida na academia? Será que numa ida à sorveteria? Será que a bebida? Será que a bebida tem sido um refúgio para as suas angústias da alma? Ao que você tem recorrido? Principalmente nos momentos de angústia, irmão, cuide do seu coração, porque ele tem uma pecaminosa tendência de fabricar ídolos. O seu coração produz ídolos. E se você não tiver o seu coração alinhado à palavra, você vai produzir ídolos e você vai buscar conforto e segurança nesses ídolos, ao invés de buscar conforto e segurança naquele que é o único que pode dar conforto e segurança, que é o próprio Deus. Eu sei que talvez você não considere nenhum desses exemplos que eu dei como um ídolo, mas se é a eles que você recorre nos momentos de angústia, nos momentos de aflição, isso significa que você, em seu coração, já criou um altar e colocou ele lá em destaque. Livre-se disso, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. O salmista está nos dizendo que quando laços de morte se apoderam de nós, o nosso refúgio tem que ser o Senhor. Não há nada nem ninguém neste mundo que é capaz de fazer aquilo que só Deus pode fazer. O quê? Livrar a alma, dar refrigério à alma, restaurar a alma. Só Deus pode fazer isso. O Salmo 19, versículo de número 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O Salmo 23, no versículo de 1 a 3 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Aqui são as mesmas palavras, restaura a alma do capítulo do Salmo 19, versículo 7, e refrigera a minha alma do Salmo 23. Somente o Senhor pode fazer isso por você. O Salmo 116 está dizendo que nas noites sombrias da alma, nos dias de tormento e de tempestade da vida, você pode falar com o Criador da alma. Por isso, faça uso adequado dos meios de graça, leia a palavra, ore ao seu Deus, ore ao Senhor. Você já conversou com alguém importante na internet? Ou presencialmente? Certa vez, eu gosto muito de um cantor, é um pastor presbiteriano, mas ele é mais conhecido pelas letras belíssimas que ele produz, é o Estênio Márcio. E eu tinha feito uma publicação, e eu marquei o Estênio em uma parte da letra, aleatoriamente, no Instagram. E para minha surpresa, ele respondeu, ele compartilhou a minha publicação e me respondeu: ô meu irmão, que bênção que você está divulgando meu trabalho, louvado seja Deus, tal, e interagiu comigo. Eu fiquei todo bobo. Falei: gente, eu dei até print, tem salvo no meu celular até hoje o print. Já aconteceu isso com você, de você conversar com alguém famoso, ou alguém famoso te dá atenção, e a gente fica espantado e surpreso quando alguém importante nessa terra dá atenção para a gente, né? Pessoas que a gente nem sabe o que de fato são. Às vezes é só um artista, às vezes é um repórter da TV local, às vezes é um radialista da cidade, mas parece que a gente se sente satisfeito em conversar com alguém importante, ou quando alguém importante e conhecido nos dá atenção. Quando alguém curte a nossa postagem ou visualiza a nossa mensagem.
Mas o nosso espanto, na verdade, deveria ser quando o Criador de todo o universo está sempre atento a cada post que você faz, está sempre atento a cada direct de oração que você manda para Ele. Ele ouve tudo, Ele responde tudo, Ele interage sempre com você. Isso que deveria ser o nosso espanto. O Deus Todo-Poderoso ouve cada súplica que nós fazemos. Mas por que Ele faz isso? Olha o versículo 5. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Veja a resposta do porquê Ele faz isso. Nós podemos orar a Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é zeloso, Ele é atento. Não há nenhuma oração que nós fazemos que escape aos ouvidos do Senhor. Até mesmo aquelas orações silentes, em que às vezes a gente está só falando, a gente esquece até de falar em nome de Jesus, a gente só fala assim: Senhor, me ajude. Até mesmo essas orações, Ele ouve cada uma delas. Não há oração que escape à sua atenção. Não há coração contrito que não seja contemplado pelos olhos do Senhor. Não há nada, meu irmão, que você venha a passar que você não possa trazer a Deus, que você não possa trazer diante de Deus. Afinal, não é justamente essa a ordem que nós recebemos do apóstolo Paulo em Filipenses 4:6? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Nós devemos levar conhecido diante de Deus todas as coisas. Mas você pode perguntar assim: mas pastor, eu já li em algum salmo que fala que antes da palavra sair da minha boca, Deus já sabe. Para que eu preciso falar para Ele? Deus se agrada, meus irmãos, quando nós, como filhos dEle, chegamos diante do Pai, que já sabe todas as nossas necessidades, e nos humilhamos diante dEle. Não porque Ele quer nos ver envergonhados, mas que Ele quer ver em nós o reconhecimento de que tudo aquilo que nós precisamos está nele. Somente Ele pode dar aquilo que pode satisfazer o mais profundo anseio do nosso coração. Não é dinheiro, não são os prazeres deste mundo, é somente Deus. O cuidado do Senhor nos mostra o tamanho do seu amor para com seus filhos, para com os seus eleitos. O amor de Deus, antes da criação do tempo, produz resultados no presente. Aí você fala assim: como assim, pastor? Em Cristo você é amado. Em Cristo, de servo, você é chamado de amigo de Deus. Em Cristo passamos de inimigos a filhos. Filhos que aguardam a manifestação do nosso irmão mais velho, para desfrutarmos da herança fundamentada na esperança da vida eterna conquistada por Jesus Cristo. Veja então que o salmista usa adjetivos que descrevem o que o Senhor é. E em todos esses predicados do Senhor, não há nenhuma variação, nem para baixo e nem para cima. Deus é misericordioso, Deus é zeloso, Deus é o refúgio, Deus é fortaleza, Deus é justo. Sabe quando alguém faz um favor para você? Ou você faz favor para alguém? E depois, você talvez volta com a mesma demanda, e essa pessoa não quer te ajudar. Não sei se você já teve essa oportunidade. Às vezes você estava numa situação difícil, e a gente reluta, principalmente para pedir dinheiro emprestado. Mas a situação ficou difícil, fim de mês, cartão estourado, e acontece com muita gente, espero que não com você, aqui é só um exemplo fictício. Cartão estourado, a conta sem nada, e aí a esposa, de repente você está lá mexendo no celular tranquilo, num sábado à tarde, e a esposa está fazendo bolo, e ela fala assim: amor, aí pelo amor você já sabe que não vem coisa boa, o gás acabou. Aí você fala: puxa vida, e agora? Aí você fala assim: não dá, no cartão não dá para pedir fiado, que não vende mais gás fiado, eu vou ter que pedir dinheiro para alguém. E aí você coloca a máscara da vergonha, coloca a humildade no coração e vai pedir para alguém mais próximo, para o irmão, para um amigo, para o irmão da igreja, para o pastor, para alguém. Sem gás você não pode ficar. Mas aí pode acontecer que tempos depois,
essa mesma pessoa que te auxiliou, você pode vir buscar, estou na mesma situação, às vezes não é o gás, é uma outra coisa, e aí você vai pedir, essa pessoa fala assim, olha, hoje eu não posso te ajudar. Essa mesma pessoa que te ajudou no passado, ela não está com má vontade, ela só está falando assim, hoje eu não posso, e às vezes acontece de fato, né? Hoje eu não tenho para te ajudar. Eu também estou na mesma situação, meu cartão também está lá, não está lá essas coisas, o dinheiro já acabou, é o último dia do mês, mas veja, nós às vezes variamos o adjetivo, você pode ser misericordioso e bondoso, e longânimo, e em outras circunstâncias você não pode, talvez por pecado, talvez por ausência, mas o favor do Senhor, ele sempre é duradouro. Você nunca vai procurar a misericórdia do Senhor e não vai encontrar. Você nunca vai procurar bondade no Senhor e não vai encontrar. E em todas as vezes que você buscar o Senhor, você vai encontrar aquilo que Ele é. Porque Ele é essas coisas, sem variação, nem para baixo e nem para cima. O favor do Senhor é duradouro, Ele é permanente. Nós precisamos lembrar disso, quando nossa alma estiver em apuros, precisamos lembrar que Deus cuida de nós. Crianças, olha aqui para o pastor agora, ó. Eu sei que vocês às vezes têm medo de dormir no escuro, né, João? Às vezes tem medo de dormir no escuro. No dia que você estiver no escuro, lembra o seguinte, não tem nada lá, mas tem uma coisa que eu posso garantir que está lá. Lá não tem monstro, lá não tem assombração, lá não tem bicho feio, mas olha, Deus está lá. E isso deve ser a sua segurança. O papai pode estar dormindo, a mamãe pode estar dormindo, mas todas as vezes em que vocês acordarem com medo, lembrem, Deus está lá. E isso tem que tranquilizar o seu coração, tranquilizar a sua alma. E nós também adultos precisamos às vezes ser igual crianças. Nós às vezes não temos mais medo do escuro, pelo menos alguns. Mas a gente tem medo de ficar doente, a gente tem medo de ser mandado embora, a gente tem medo de ser preterido pelos amigos, a gente tem medo de ser deixado de lado nas festas da família, mas lembre-se, o Senhor é misericordioso, o Senhor é o seu refúgio, mesmo que o diagnóstico do médico não seja favorável, mesmo que a vida não esteja sendo favorável para você, lembre-se, Deus está contigo, é o que o salmista fala aqui, volta minha alma ao teu sossego. Então é como se a alma dele estivesse inquieta, ele fala assim, minha alma volta ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. E veja, há um componente importante aqui, sossego de alma acontece não somente quando os problemas vão embora. O salmista não está pregando aqui um triunfalismo, que quando Deus chega tudo vai embora, às vezes Deus nos traz sossego até mesmo no meio do problema. O dinheiro não chegou, o desemprego permanece, a saúde continua decadente, mas Deus traz um sossego que o ímpio não consegue entender por que nós temos esse sossego. Por que às vezes uma mãe enterrando o seu filho, ela consegue às vezes até mesmo expressar um sorriso, principalmente se ele tiver morrido no Senhor, porque nós temos a esperança da vida eterna, e isso aquece o nosso coração. A morte é só um distanciamento momentâneo, um dia aqueles que estão em Cristo, todos se verão. Por isso, se você ama alguém, e você quer viver eternamente ao lado dela, pregue o Evangelho, ore a Deus para que Deus converta o coração. Esse deveria ser o comportamento de todos nós. Os seus parentes deveriam não suportar mais ouvir convite seu para vir à igreja. Lá vem ele de novo, vai me chamar para vir para a igreja. Chame, porque não é pelo seu convencimento, é quando Deus faz, é quando Deus age, e quando Deus age, qualquer um obedece, mesmo aquele com o coração mais endurecido, Deus traz em amor, com poder e força, mas Ele traz. Reconhecer que o Senhor tem sido generoso para contigo, é a capacidade de ser grato por aquilo que já passou. Olhar para trás e saber que Deus tem sido generoso pode nos ajudar a olhar para o futuro, ou mesmo a olhar para o presente. Não podemos, em momentos de angústia, ter uma amnésia dos feitos de Deus. Tem muitas pessoas que agem assim. Deus foi bondoso em várias e várias circunstâncias e demonstrou o seu poder, mas de repente, um revés na vida, a pessoa começa a duvidar de Deus. Senhor, eu acho que você não me ama não. Como um filho mimado, que só quer ouvir sim do pai, e quando ouve não,
acha que está sendo odiado e não é mais amado. Às vezes nós também somos assim, e nós não podemos ser assim. Nós precisamos fazer com que o nosso coração, a nossa alma, lembre do cuidado do Senhor sobre nós. E é por isso que perspectiva, eu já disse isso aqui quando a gente estava falando sobre Abacuque, perspectiva molda a expectativa. Por vezes nós temos nossas expectativas frustradas, porque a nossa perspectiva não é correta. Seja para com um lugar que nós conhecemos, em uma viagem, ou com alguém que julgávamos conhecer. Perspectiva molda expectativa. Se você conhece um lugar pela internet e pelas fotos do Instagram, e você compra o pacote de viagem lá para Arraial do Cabo, e aí você vê aquela água linda, bonitinha, e aí você vai para lá. Quando você chega lá e você bota o pé na água, você fala, jogaram pedra de gelo aqui, ué. Não é possível. Na foto não transmite. Então, às vezes, na vida é assim, a gente tem perspectiva de uma coisa, e isso gera expectativa, mas às vezes a nossa expectativa é frustrada, porque a gente esperava uma coisa, mas viu outra. Então, o que isso significa tratando-se de Deus? Significa que só é válido você se lembrar que esse Deus é o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer qualquer coisa, se você consegue trazer para o presente essa realidade. Porque de nada vale você acreditar que Deus é todo-poderoso, que Ele é o Deus que retirou o povo com mão poderosa do Egito, que fez aqueles grandes feitos, que atravessou o povo a pé seco pelo mar, que sustentou o povo no deserto. Veja, a roupa crescia junto com o povo. As crianças cresciam e não precisavam de mais roupa. Eu não sei se a roupa tinha cheiro, a Bíblia não fala isso, mas a sandália não gastava. Quando o povo reclamou do maná, Deus mandou carne. Deus sustentou aquele povo por 40 anos. E você olha e fala, eu acredito que esse Deus era poderoso. Mas você às vezes também olha para o futuro e fala assim, você lê Apocalipse e fala assim, de fato, quando Jesus voltar vai ser um evento esplendoroso, algo majestoso. Mas se você não consegue fazer com que passado e futuro tragam a esperança do Deus poderoso para o seu presente, de nada vale acreditar nesse Deus. O Deus que foi grandioso no passado e será no futuro é o Deus que é grandioso agora na sua vida, e você precisa crer nisso. Alguns de nós, meus irmãos, crê que Deus fez coisas grandiosas no passado e que fará no futuro, mas essas verdades não conseguem gerar expectativa no agora. Se você tem olhado para a circunstância e tem ficado amedrontado, tem se sentido assolado pelos problemas, isso é sinal que você precisa regular a sua perspectiva sobre Deus. Talvez você está imaginando um Deus serviçal seu, e Ele é Senhor, Ele não é seu servo. Talvez você tenha colocado perspectivas no seu coração de que Deus te fará uma pessoa rica. Tem muitas igrejas por aí que pregam isso, que falam assim, coloque a melhor nota que você tem na sua carteira agora e entregue aqui no gasofilácio, porque faz prova com Deus. Deus não manda a gente fazer isso em nenhum lugar. Aliás, em Malaquias ele fala, fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Mas você não tem que fazer isso todo mês. Senhor, esse mês eu dízimo de novo, viu? A prova lá de Malaquias, lembra de mim. Não, se Deus já demonstrou ser esse Deus que te sustenta, acredite nisso. Mesmo quando falta o serviço, mesmo que quando há desemprego, Deus continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Talvez você esteja achando que, se você tivesse uma fé como a do salmista, seria mais fácil. Às vezes a gente faz assim, né? A gente olha, se eu tivesse a fé de Davi, eu acho que a minha vida ia ser mais fácil. Ou se eu tivesse a fé de Abraão, se eu fosse Josué, se eu fosse o apóstolo Paulo, aí eu conseguiria passar pela prova dando glória a Deus. Mas veja, que a fé do salmista não é uma fé perfeita. No versículo 9 e 10 ele nos dá esse entendimento, olha novamente, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes, eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. A ideia aqui é como se alguém que duvidasse, alguém que estava com a fé vacilante, ele fala assim, ainda que a minha fé foi abalada, mas eu me mantive nas promessas de Deus, eu continuei crendo, eu não deixei que a circunstância dominasse a minha fé, porque a fé vem do próprio Deus, e nós precisamos nutri-la. Cristão, mesmo que a sua fé seja abalada, e dependendo da circunstância, pareça uma fagulha,
Ainda assim, eleve a sua voz ao Senhor, pois Ele virá em seu socorro, sempre, sempre. A gente gosta de andar por esse mundo observando as coisas que não deram certo, não é mesmo? A gente tem essa habilidade de entrar num lugar e ir logo no defeito. A gente olha para uma parede e em vez de olhar para a beleza dela, a gente encontra a primeira rachadura, a gente encontra a primeira mancha, um descascado. A gente olha para um carro e antes de falar assim, uau, que carro bonito, mas tem um amassadinho aqui. A gente olha para uma pessoa e antes da gente ver a beleza da criação de Deus, a gente olha que às vezes ela pisca um olho só, a gente vê que o dente às vezes não é tão reto como deveria ser, ou que a beleza não é tudo aquilo que você imaginava. A gente tem mais facilidade em encontrar defeitos do que acertos. E o salmista te chama a observar o tanto que o Senhor tem sido generoso para contigo. O Senhor tem sido generoso para contigo, meu irmão, nesse ano? Tem sido? Se sim, a generosidade de Deus deve gerar em você a intencionalidade da gratidão. Se Deus tem sido bom, você tem que ser grato. Quer ver um grande exemplo da generosidade de Deus? Os nossos ouvidos, se você está em Cristo, agora, você pode acreditar nisso. Os nossos ouvidos estavam caminhando junto com todo o nosso corpo para a condenação do inferno. E lá nós ouviríamos gemidos infernais, de dor e ranger de dentes. Mas agora em Cristo, nós ouviremos e cantaremos pela eternidade o perfeito louvor junto com os anjos. Isso não é um grande motivo para nós concedermos ações de graças a Deus? Mas como que eu posso responder a essa generosidade toda de Deus? E é o que a gente vai ver no nosso segundo ponto. Nós veremos em segundo lugar que a nossa gratidão deve ser pautada pela palavra de Deus. Nós temos que ser gratos de acordo com aquilo que Deus quer que nós sejamos gratos. Vamos a isso. E uma das formas que nós demonstramos gratidão é recebendo. Curioso, né? Mas o salmista nos ensina isso. Uma maneira que nós podemos demonstrar gratidão para Deus é recebendo. Veja o verso 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O salmista faz uma pergunta. Você já teve que presentear alguém que parece ter tudo? Você olha assim e fala, rapaz, eu não consigo lembrar de nada de que essa pessoa está faltando. Eu sei que um carro você não pode dar, ou talvez não quer dar, mas você olha assim, acho que o perfume eu acho que ela já tem, uma roupa eu acho que ela já tem, isso, aquilo. Nós, homens, reconhecemos que essa é uma situação difícil. Geralmente no aniversário da esposa nós temos grande dificuldade em dar um presente, que a gente fica com medo de comprar roupa e comprar um número maior e a mulher achar que a gente está achando que ela é menor do que ela é. A gente tem medo de comprar um sapato e errar o número dela. Ele fala assim, tem tantos anos que você está casado comigo que você ainda não sabe o número do meu sapato. A gente tem medo de comprar um perfume e de repente você compra uma madeirada e ela gosta de doce. E aí um presente pode causar um grande rebuliço. Mas na dúvida, meus irmãos, nunca deem um liquidificador. Fica a dica a todos os homens. Na dúvida para dar um presente de aniversário, nunca dê um liquidificador, uma misteira, uma cafeteira, a não ser que ela goste muito de café, e a cafeteira pode ser um bom presente. Mas a resposta que o salmista encontra para a pergunta no versículo 12 é uma maravilha. Olha para o versículo 13. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Nas Escrituras, há a figura do cálice da ira de Deus, e Cristo tomou todo ele sorveu cada gota do cálice da ira de Deus por causa dos eleitos, mas os ímpios terão que tomar, eles terão que beber cada gota do cálice da ira de Deus, porque sobre eles ainda está a condenação. Sobre os eleitos não há mais condenação. Lembra de Romanos capítulo 8, versículo 1? Aqueles que estão em Cristo, não há mais condenação, e nós podemos descansar nisso. Mas há também a ideia do cálice da salvação. O que é isso? É a ideia de sorver, de desfrutar cada gota das bênçãos que o Senhor nos concede. E eu te faço uma pergunta, você tem desfrutado de cada uma das bênçãos que Deus te concede? Talvez você tenha olhado assim, mas peraí lá, eu tenho pedido algumas e Deus não tem me dado, então eu não tenho conseguido desfrutar. Não são essas bênçãos que talvez você está imaginando. Então veja, desfrutar das bênçãos de Deus é reconhecer que a palavra dele é uma bênção.
Desfrutar da bênção de Deus é reconhecer que poder falar com o Criador da sua própria alma é uma bênção. Desfrutar da bênção de Deus é agora reconhecer que em Cristo você faz parte do corpo dele, do qual ele é o cabeça, que é a igreja. Desfrutar das bênçãos de Deus é mesmo alguém que não teve um bom pai, poder olhar para Deus e ter nele um bom pai. Desfrutar das bênçãos de Deus é mesmo aquele que é filho único, ou que o irmão é afastado e não liga para perguntar como está, e você chegar no domingo de manhã da igreja e ser recebido com abraços e sorrisos. Isso é desfrutar das bênçãos de Deus. O problema é que às vezes o nosso coração reduz bênção aos bens materiais dessa terra, e Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o seu caráter, e para que o seu caráter seja cada vez mais forjado através da fé, Deus concede todas as bênçãos necessárias para que você seja reestabelecido como imagem de Deus aqui nessa terra. Então veja, não é dando que demonstramos nossa gratidão para com Deus. Ofertar, presentear o próximo, isso é bom, isso traz alegria ao nosso coração, mas não é fazendo isso que nós damos ações de graças a Deus. É recebendo mais, é estendendo os braços. Sabe quando uma criança pede colo? A criança pede colo. É assim que a gente tem que fazer para Deus. É como se a gente tivesse que correr para Deus estendendo os braços assim, pedindo colo, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso sustentador. Meu irmão, não tente merecer graça. Sabe por quê? Porque você não tem como pagar. Você não tem como ser merecedor da graça de Deus. Você só tem como receber. E a melhor forma de sermos gratos a Deus é recebendo o cálice da salvação. Deus tem cuidado de você? Mostre sua gratidão, tomando o cálice da salvação que Ele lhe concedeu. Como que você faz isso? Viva pela graça de Deus, viva para a glória de Deus. Mas existe uma outra forma de você agradecer a Deus. É a sua forma de viver. Olha o verso 9. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Andar na presença do Senhor, para nós crentes, não é opcional. Mas viver convicto de que o Senhor está presente é algo que precisamos constantemente sermos lembrados. Talvez você precise fazer um quadro na sua casa com o versículo do Salmo 116, versículo 9. Tá aí uma dica. Vá lá na internet, vá lá no chat GPT e fala assim, faça um quadro para mim. E ele faz, viu? Aí você leva para a gráfica, imprime e bota lá na sua parede. Ou talvez a gente precise escrever com letras bonitas lá na saída da porta da igreja. O versículo 9, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Ou talvez o versículo 9 tem que ser a senha do seu Wi-Fi. É uma boa senha para o Wi-Fi, né? Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Busquemos formas, meus irmãos, de sermos lembrados que estamos na presença daquele que cuida da nossa vida. O verso 14 e 16... O salmista entende que ele fez votos ao Senhor que o salvou. Olha o versículo 14. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. O salmista entende que ele fez votos ao Senhor, o Senhor que o salvou, e ele entende que ele foi liberto da escravidão do pecado. Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 7, versículo 24, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Compreender o nosso estado de indignidade sem Cristo é primordial para a gente ser grato a Deus. Em João, no capítulo 15, versículo 15, lá diz, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Por que você não ia querer servir e agradar aquele que deu a própria vida dele para te libertar da morte eterna? Por quê? Não faz sentido. Não faz sentido alguém ter feito algo tão grandioso e tão inimaginável na cultura humana, e ainda assim alguns preferem viver afastados dele. O convite está sendo feito.
arrependam-se dos seus pecados e creiam em Jesus Cristo. E você deve perceber, se você ainda não perceber isso, faça esse exercício. Quando você está vindo, se você não mora tão pertinho da igreja, mas se você mora mais afastado, repare no horário de culto, a quantidade de pessoas sentado na porta das casas, a quantidade de pessoas indo para outros lugares que não é a igreja. Meus irmãos, nós precisamos clamar a Deus, para que Deus nos dê um coração voltado a amar essas almas perdidas, a pregar o Evangelho. Porque se nós passamos por alguém e simplesmente aceitamos o fato de que se sem Cristo ele vai para o inferno, e nós passamos por ele sem alertar, e isso não te incomoda, você precisa clamar a Deus para Deus transformar seu coração, para olhar para um casal sentado talvez às 18 horas, quando você está indo para a igreja, seu vizinho, e você mais uma vez está vendo que eles não aceitaram o convite. Clame a Deus pela conversão deles. Clame a Deus para você ser instrumento. Clame a Deus para Deus dar a oportunidade de você pregar o Evangelho. Fala assim: Senhor, eu não sei como, mas me dá a oportunidade de eu falar das grandezas do Senhor para ele. E Deus pode fazer isso. Mas há uma outra forma de você se mostrar grato, que é a adoração pública. Vocês perceberam que no texto o salmista ele fala que eu farei isso diante do teu povo? Então a adoração pública está envolvida nisso. Nós devemos cultuar a Deus, e é o que a gente vê do versículo 17 até o 19. Mas às vezes, tem crente que troca adorar este amigo verdadeiro por um sofá quentinho, ou para fazer sala para algum parente que resolveu te visitar justamente no domingo. Eu já falei para os irmãos aqui, se alguém me visitar lá em casa no domingo, pode vir da distância que for. Vão para a igreja? Ah, eu não vou não. Eu falei, então, você vai ficar aí que eu estou indo. Fica à vontade, tem água aí. E deve ser assim também com você. Sabe por quê, meus irmãos? Quando você faz isso, você testemunha da sua fé. Você está dizendo que você ama aquela pessoa, mas você ama a Deus muito mais. Agora, quando você fala assim, é só um domingo, né? É só um domingo. Ele não pode vir tantas vezes na minha casa, e justamente hoje ele quis vir. Já fala assim, vem aqui e depois você vai para o culto. E aí seja intencional, use estratégias. Vamos para o culto e depois, aí tira o escorpião do boco, vamos para o culto e depois eu vou pagar uma pizza para você. Nós vamos sair para comer uma pizza por minha conta, mas tem que ir lá no culto comigo. Né? Ou vamos para o culto, depois a gente vai sair para tomar um sorvete. Né? E a gente precisa pensar nessas coisas. Mas, às vezes, tem crente então que troca esse amigo verdadeiro por um sofá, por um aniversário cheio de guloseimas. E é pelo sacrifício dele que nós estamos todos aqui nesta noite, adorando em espírito e em verdade. Um dos nossos chamados como cristãos é a adoração pública no domingo, no dia do Senhor. O dia se chama Dia do Senhor. 6 dias trabalharás, mas ao 7º darás culto. Crente não fica em casa descansando no dia do Senhor. Se fica, está em pecado. Que é isso, pastor? É a dureza necessária para alertar. Eu sei que às vezes o enjoo pode vir, e eu até prefiro que fique em casa e assista de casa, para talvez não vomitar na cadeira da frente, ou para não sair correndo, né? Tem situações que nós precisamos ficar em casa. Talvez você não está bem disposto, você está com a dor, mas meus irmãos, tem gente que troca a adoração pública por qualquer outra coisa. Anunciou que vai passar um filme legal no canal lá. Esse filme é só hoje, né? Culto é todo domingo. Eu vou ver. E vai. Hoje estou muito cansado, semana foi puxada, eu vou ficar aqui. Quer ver coisa que alegra coração de pastor? É quando um irmão da igreja fala assim: pastor, fui lá em Caldas Novas passear. E no domingo, você fez o quê? Olha, a igreja que eu fui mandou um abraço para você. Isso alegra o coração. Saber que um servo de Deus, mesmo no domingo lá passeando, fala assim: opa, hoje é dia do Senhor, para onde é que a gente vai à noite? Vamos para a igreja. Se você está viajando, né, você pode desfrutar de, no domingo quando eu estou viajando, até mesmo eu faço isso às vezes, eu não vou na escola bíblica, dependendo do lugar, não sei como é que é, hoje eu não vou na escola bíblica, mas o culto é inegociável. Alguém pode falar: pastor, não vai na escola bíblica? Escola bíblica não é prescrição bíblica. Escola bíblica é para nossa edificação. Mas se você está em casa e deixa de vir para a escola bíblica, você está em pecado, viu?
porque você está deixando de crescer na comunhão. Se você é crente, o seu lugar é ali, aprendendo cada vez mais da palavra de Deus. Eu sei que a orelha de alguns está queimando, e é para você mesmo que eu estou dizendo, não é para a internet, não é para quem está me vendo na internet, porque eu sou o pastor de vocês. Quem nos assiste na internet vai ser edificado de outras maneiras. Agora, a gente está pregando para quem está aqui. Eu disse isso aqui na minha primeira escola bíblica. Se algum dia você vir eu falando e parecer que foi para você, pode ter certeza que foi mesmo. Não é para outro, é para você. Porque a minha preocupação a ovelha que Cristo me deu para cuidar são vocês e muitos outros que virão. Então a minha preocupação é por você que eu oro durante a semana, é em você que eu penso quando eu estou pensando no texto para pregação. Então na exortação também é em você que eu estou pensando. Não endureça o seu coração, peça para o Espírito Santo amolecer o seu coração e ouvir as palavras, mesmo que talvez o pastor esteja sendo um pouco demais, no tom de voz, na cara, mas clame a Deus: Senhor, me ajude a ser um servo melhor, a ter demonstração de gratidão também na adoração pública. E o salmista, ele diz que foi liberto de ser tragado pelos laços de morte. Mas veja, que mesmo que os laços o matasse, ainda assim, o Senhor estaria cuidando dele. E é o que está aí no versículo 15, olha o versículo 15: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Talvez você estava assim, o pastor está falando dos versos tudo, não é possível que ele não vai falar desse, eu vou falar. Versículo 15, lá em Filipenses no capítulo 1, versículo 21, Paulo diz que para ele, o viver para Cristo, o viver era para Cristo, e o morrer era lucro. Muito embora seja bom ser salvo da morte, no final das contas, mesmo a morte, ela não é um ato fora dos cuidados de Deus. Até mesmo a sua morte, no dia que ela chegar, vai ser um cuidado de Deus para a sua vida. Mesmo a nossa morte é preciosa aos olhos dele. Quer ver? Abra sua Bíblia em João capítulo 17. Evangelho de João capítulo 17, versículo 24. Olha o que diz, o que o próprio Jesus diz aí. O capítulo 17 de João é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. E ele diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O que Jesus está dizendo aí? Jesus está dizendo assim: Pai, quando eu estiver na glória, com todo o meu esplendor demonstrado, que todos os seus eleitos possam estar com Ele. O desejo de Cristo é esse, que os eleitos pelo Pai estejam com Ele. Onde é que Cristo está agora? Ele está junto com a presença do Espírito, Ele está aqui conosco, mas Ele também está em algum lugar onde nós chamamos de céu. Então, Jesus está dizendo: Pai, o meu desejo é, onde eu estiver, aqueles que o Senhor elegeu estejam também comigo, para eles verem a glória que o Senhor me concedeu. Para ele, a ideia é que Cristo quer que nós nos alegremos com Ele, que a gente olhe para todo o esplendor da glória que Cristo está revestido e nos alegremos com Ele. Então, cristão, quando um de nós morre, esse pedido da oração de Jesus Cristo está sendo atendido pelo Pai. Quando um crente morre, Deus Pai está cumprindo o desejo da oração de Jesus Cristo em João capítulo 17, versículo 24. É por isso que a sua morte é tão preciosa aos olhos de Cristo, porque Ele quer te ver, e Ele quer que você veja a glória dEle. Ele é o seu Salvador, Ele é o seu irmão mais velho. Toda vez que a mão do Senhor leva um de nós, o Pai está atendendo o pedido do Filho para que estejamos juntos dEle. Na vida e na morte, nós somos dEle. Se tudo isso que falamos até aqui é verdade, que Deus é compassivo, que Deus cuida de nós, por que nós vivemos às vezes como se tudo estivesse indo mal? Por quê? Por que nós murmuramos tanto da vida? Por quê? Por que talvez nós precisamos de um dia especial, na última quinta-feira de novembro, para pensarmos em concedermos ações de graças a Deus? Por quê? Está começando um novo ano daqui a pouco, e eu te garanto que esse próximo ano terá dias sombrios,
Mas terão também dias ensolarados. Terão dias cheios de dor e lamento. Mas também terão dias de exultação e alegria. Talvez, não quero ser pessimista e nem rogar nada para cima da sua vida, mas talvez esse pode ser o seu último ano novo. Já pensou nisso? Talvez esse pode ser o seu último ano novo, ou talvez um dentro de dezenas que Deus ainda vai te dar. A gente não sabe. Mas em todos os dias, sejamos gratos, na vida e na morte. O que o salmista quer nos dizer aqui neste salmo é que ainda que laços de morte e angústias infernais nos cerquem, nós, os simples, os desvalidos, podemos falar com o Criador em busca de socorro. Sim, nós, pecadores, encontramos por misericórdia o favor do Criador. Eis que somos chamados a sermos mais gratos por todas as bênçãos que o Senhor nos dá continuamente. Lutemos contra o pecado da ingratidão e da murmuração. Mas ainda que nós viermos a pecar, nem mesmo o seu pecado vai impedir de Jesus levar você para ver a glória dele. Porque se você está em Cristo e Ele está em você, já não há mais condenação sobre a sua vida. Aquilo que te cela não é o pecado, é o poder de Cristo Jesus, e o seu passaporte já está carimbado. Aquilo que te espera depois da morte é a vida eterna ao lado do seu Salvador. Deu vontade de agradecer? Vamos orar.